Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Hoje nós vamos falar a respeito de cura reconectiva. A gente vai conhecer mais desse assunto. Nós trouxemos aqui o facilitador, é o Cassiano Freitas. Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Satisfação tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu. O que é isso? Então, Fábio, cura reconectiva é uma frequência de cura e ela é formada de luz, energia e informação. Uma vez que a gente acessa essa frequência, né, qualquer pessoa pode acessar essa frequência, inclusive, a pessoa que está em contato com o facilitador de cura reconectiva, ela consegue, de alguma maneira, acessar dentro dela a capacidade e o poder que ela tem de se autocurar. Porque a verdade, apesar da gente não ter aprendido assim, todo ser humano tem a capacidade e o poder de se autocurar. E em contato com essa frequência, a gente consegue, de alguma maneira, acessar esse poder. E eu, na verdade, como facilitador, eu presencio autocuras ali na minha frente. Eu não curo ninguém. Na realidade, é a própria pessoa que se cura, seria isso? Exatamente. E como é que é essa dinâmica? A pessoa fica em pé, deitada? No atendimento formal, a pessoa fica deitada na maca, ela simplesmente vai fechar os olhos, né? Eu vou pedir para ela simplesmente fechar os olhos, relaxar, e quando eu terminar, eu chamo a pessoa, eu aperto o ombro da pessoa de volta e chamo ela de volta. Mas, para a cura acontecer, a pessoa não tem que estar deitada, enfim, pode ser no meio da rua, no centro de São Paulo, simplesmente em contato brincando com a frequência, em contato com a mão da pessoa, e a cura pode acontecer. É tipo uma imposição de mãos, assim? Não é exatamente uma imposição de mãos. Eu uso as mãos para sentir e interagir com o campo, mas se eu só observar, usar meus olhos, a frequência vai atuar da mesma maneira. Eu não preciso usar as minhas mãos. Cassiano, agora, isso também depende da pessoa, ou seja, da pessoa ter a crença nisso, a crença que ela pode se curar também, ou isso é relevante? Esse trabalho não tem a ver com crença e nem com fé. Não, dela acreditar que isso pode acontecer. Né? Às vezes, acreditar é legal. É porque os céticos, às vezes, podem colocar uma barreira, né? Assim, mental, né? Exatamente, isso que eu ia falar agora. Só que, inclusive, os céticos passam por curas. O cético que não acredita, de fato, mas ele vai de curiosidade. Cura, desperta a fé na pessoa, então? Aconteceu no México, esse exemplo, o cara era um engenheiro, e eu dei uma palestra lá no interior e tal, e ele, durante a palestra, ele teve algumas sensações no corpo dele, que, fisicamente falando, ele não podia ter sentido. Então, chegou no final da palestra, ele que é engenheiro, cético, eletricista, engenheiro elétrico, ele virou para mim e falou assim, cara, isso é incrível, isso é incrível. O que aconteceu? Eu senti 5 vezes no meu corpo uma descarga elétrica passar dos pés à cabeça. Mas eu não pus o dedo na tomada. Isso não podia ter acontecido. Mas eu senti, eu tenho certeza que eu senti. E aí foi embora. Aí passaram 2 dias, ele me ligou, ele me mandou e-mail, tinha meu contato, né, que eu deixei na palestra. E ele chegou para ser atendido e falou, olha, eu não acredito, mas eu fiquei curioso. Então eu vim para ver o que vai acontecer. E ele deitou na maca e teve algumas sensações, e o que aconteceu no caso dele foi que um dos braços, no primeiro dia, depois dos 2, começaram a levitar na maca. E quando terminou a sessão, ele virou para mim e falou assim, não fui eu que movimentei o meu braço, mas o meu braço movimentou. Então, se não foi eu, existe algo além do que eu acreditava, porque eu só acreditava na matéria, na terceira dimensão. Mas eu tenho certeza que não foi eu que movimentei meu braço. Então, quando ele falou isso, né, ele se deu conta de que existe mais coisa do que os nossos olhos conseguem enxergar. Dentro desse seu conto, na verdade, o que aconteceu, né? Quando a gente fala em cura, cura o quê? Qualquer tipo de doença, psicológico, são curas de efetivas doenças. Que curas são? Cura de quê? Essa seria a pergunta. Tá. Vai, responde, depois eu vou fazer uma outra. Tá, joia. A frequência, ela cura tudo e qualquer coisa.
porque nós temos a capacidade de se autocurar de tudo, qualquer coisa. Tipo um câncer. Pode ser câncer, pode ser, ou seja, enfermidades físicas, mentais, emocionais, etc. A pessoa tem que avisar. Eu como facilitador não preciso saber de Tipo absolutamente assim, nada. Eu chego para me curar, eu estou com a gripe, eu preciso curar a minha gripe. Às vezes a cura coincide com a expectativa da pessoa. Então você chega, eu gostaria de curar minha gripe e vai embora, tudo bem, sem a gripe. Um exemplo. Pode ser um problema no joelho, o que for. Às vezes não coincide. Por quê? Porque a frequência sempre vai atuar no que for mais importante para aquela pessoa naquele momento. Então, frequentemente me chega alguém, exemplo, eu tenho um problema no joelho, gostaria muito de curar o meu problema no joelho. A pessoa vai embora, o problema continua, mas agora ela dorme. Ela também tinha insônia. Entendeu? Então a frequência vai trabalhar sempre o que for a prioridade daquele ser naquele momento. Muito interessante. Agora, como é a indução dessa cura? Você falou que toca, né, a energia, não a pessoa, mas são dirigidas algumas palavras, por exemplo, ou é no silêncio completo? Como é que você induz a pessoa a essa condição? No silêncio completo. A pessoa chega, deita, né, a gente conversa um pouco antes, deita, fecha os olhos, eu só peço, fecha os olhos, relaxa. O máximo que eu falo é para a pessoa fazer uma respiração profunda e mais nada. O resto da sessão é em silêncio e a pessoa vai viver a experiência dela, que é sempre única, e se deitar 5 vezes na maca, as 5 experiências vão ser completamente diferentes uma da outra. Porque o que a frequência vai fazer em cada sessão é diferente uma da outra. Quanto tempo dura essa sessão? A sessão dura de 50 a 60 minutos, sendo que desse tempo, 30 minutos é deitado na maca. Eu ia dormir gostoso. E na verdade, assim, tem um... Faz parte dormir? Assim? Sim, Desculpa interromper. não tem problema nenhum. Porque a frequência relaxa muito. Então, frequentemente chegam pessoas, eu tenho muita dificuldade de relaxar. Mas elas conseguem relaxar no trabalho, porque a frequência ajuda a relaxar. Eu gostaria de saber quantas sessões são necessárias, se tem um limite, um mínimo, como é que funciona essa questão do número de sessões? A cura reconectiva, no caso de 1 a 3 sessões. Por que 1 a 3? Porque às vezes a pessoa chega com uma determinada situação e aquilo se resolve e ela não precisa voltar, não quer voltar, tá ótimo, perfeito. E às vezes precisa de uma segunda ou uma terceira sessão. E, às vezes, mesmo com a terceira sessão, aquilo o objetivo, né, dela ter buscado, às vezes não é alcançado. Porque, às vezes, como cura é processo, às vezes vai acontecer depois. Muitas vezes acontece na maca e muitas vezes acontece depois. E por que não mais que 3? Né? Claro que toda regra tem exceção, mas a regra normalmente é no máximo 3, porque tudo que a frequência não quer é que aquela pessoa se torne dependente desse trabalho. Porque o objetivo maior, as curas acontecem, mas o objetivo maior desse trabalho é acelerar o processo evolutivo, rumo a gente despertar a consciência. Então, esse é o objetivo principal, a cura acaba sendo um subproduto, uma consequência. E eu respondi a sua pergunta? Perfeitamente. Vai, Thiago. Cristiano, eu queria saber assim, como é que está a demanda disso hoje? Ou seja, as pessoas estão procurando bastante essa cura alternativa ou não, né? Que para muitas pessoas isso não pode ser uma alternativa. Tem pessoas que gostam desse tipo de crença, vamos dizer assim. Eu queria saber se tem aumentado a procura ou diminuído, na verdade. A procura ela é cada vez maior, porque cada vez mais as pessoas estão começando a despertar para buscar coisas além do que a gente aprendeu, né, do que a sociedade colocou para nós. Então, eu viajo o Brasil inteiro e outros países, América do Sul, Europa, Estados Unidos, e geralmente a agenda é cheia nos atendimentos e também as palestras. E existe algum preconceito, por exemplo, da classe médica, né, dos céticos que tratam do corpo? Se existe algum preconceito com relação a isso? Excelente pergunta. O americano, que chama Eric Pearl, que é a pessoa que começou essa história nos Estados Unidos, ele é médico.
E quando essa história começou há 20 anos atrás, que esse fenômeno começou a se apresentar na frente dele, ele não acreditava em absolutamente nada que não fosse matéria. Ele não acreditava. Só que aquilo começou a acontecer e ele viu que aquilo, apesar dele não acreditar e não entender absolutamente, era real, porque estava na frente dele ali. E então, desde esse tempo, existem N estudos científicos a respeito dessa frequência. E ele dá palestras em hospitais, já foi convidado pela ONU, e em todo seminário, são centenas de pessoas e sempre tem muitos médicos e muitos profissionais de saúde. Isso é legal. Cada vez mais os médicos estão, os profissionais de saúde estão se abrindo, apesar de que, obviamente, a maioria continua ainda não acreditando, digamos assim. Então isso existe há 20 anos, que foi onde ele conseguiu reunir essa técnica, esse sistema para poder fazer. Há 20 anos atrás, esse fenômeno começou a se manifestar na vida dele, com os pacientes dele, né? E ele não tinha noção do que era. Ele em si não estava fazendo nada. Ele simplesmente, intuitivamente, ele sentiu de movimentar as mãos em cima das pessoas que estavam ali, na maca. E essas pessoas começaram, quando abriam os olhos, começaram a relatar, olha, eu senti isso, eu vi luzes e tal. E um pouco depois, as curas começaram a manifestar. Então foi assim que começou. Ele não desenvolveu técnica nenhuma, como eu disse, esse trabalho não é uma técnica e eu procuro, inclusive, demonstrar isso durante a palestra. Trabalho empírico, né? Vai fazer uma experiência. Eu vou fazer uma experiência na palestra. E com você, como é que foi, assim, a sua chegada até a cura reconectiva, como é que você começou? E para você se tornar um facilitador, um instrutor que seja, uma pessoa habilitada para isso, existe um curso, uma formação especial? Então, Fábio, eu em 2012, eu passei foi um momento mais complicado assim na minha vida, muito medo, muito apego, muita tristeza, ansiedade, preocupação, enfim. E eu estava nessa história e eu ouvi falar da cura reconectiva pela primeira vez e aquilo me chamou atenção. Eu já estava buscando, eu estava fazendo, aprendendo cursos, estudando física quântica e tudo. E eu ouvi falar, me chamou atenção. Eu fui me submeter ao trabalho, procurei profissionais que já estavam capacitados em Belo Horizonte. Passei pelo trabalho e um mês depois o Eric estava vindo ao Brasil dar o seminário de cura reconectiva, que é o momento onde as pessoas vão para aprender a acessar a frequência e se tornar facilitador desse trabalho. Ele estava vindo e eu fui para São Paulo. E no seminário eu saí de lá capacitado para facilitar esse trabalho. E logo que eu saí aconteceu uma história muito surpreendente. Eu mesmo tive dificuldade de acreditar no que aconteceu. Mas aí as pessoas ficaram sabendo da história e começaram a me procurar para atendimento e tal. E o negócio foi crescendo e hoje eu passo o ano inteiro viajando, disseminando esse trabalho e facilitando as curas. Que história foi essa? Agora fiquei curioso. A história, de forma bem resumida, eu cheguei em Belo Horizonte logo depois do seminário, no dia seguinte era um feriado, uma quinta-feira, 15 de novembro de 2012. E eu acordei 4 horas da manhã e peguei o carro e fui para a cidade lá que chama Arcos, que é a cidade natal da minha mãe. Uma cidade antes, 30 quilômetros, em Lagoa da Prata, tinha um cidadão pedindo carona no quebra-mola. Eu parei, dei carona, ele entrou e contou que a vida dele tinha virado de cabeça para baixo por causa de um acidente e tal, e me contou a versão dele. Enfim, eu sei que eu fui parar na casa desse cara, que a mulher tinha sido atropelada, e ela tomava remédios para as dores, que ela quebrou todos os ossos do corpo, menos a coluna e os dentes. Ela foi atropelada a 140 km por hora por uma caminhonete na rodovia. Puxa. E depois a caminhonete passou em cima dela. Então, literalmente, praticamente moeu o corpo dela. Triturou o corpo dela. E ela, depois disso, além de tudo, desenvolveu insônia, depressão. E eu tive com essa pessoa, pedi para ela deitar na cama dela lá, acessei a frequência
e 10 minutos depois ela me relatou que ela levantou e começou a bater essa perna que foi quebrada em 16 partes. Começou a bater no chão e gritar: olha aqui, Alex, olha aqui, minha perna, não estou sentindo nada. E aí a minha reação foi ficar sem reação, porque eu olhei assim para cima e falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu fui embora, né, passei o feriado todo lá no interior e voltei para Belo Horizonte no domingo, segunda-feira. E liguei para ela para saber como é que ela estava. E aí ela atende e fala: olha, Cassiano, depois que você esteve aqui, eu não tomei mais remédio para dormir e estou dormindo e estou andando sem muleta. E aí eu falei: será, né? Pera aí que o Alex quer falar para você. E passou o telefone para esse cidadão que eu dei carona. Ele falou: ó, Cassiano, é isso mesmo, a Maura está andando sem muleta e está dormindo, e brincou, está dormindo que eu estou tendo que acordar com um balde de água fria. E aí isso mexeu muito comigo, né? Porque eu sou formado em comércio exterior, eu tinha uma empresa de importação quando isso aconteceu, e meu mundo meio que virou de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, e a vida começou a mudar. Né? E hoje eu facilito esse trabalho e vejo autocuras, presencio autocuras acontecendo em todo lugar que eu vou. Legal, interessante essa história. Amanhã vai ter uma palestra aqui em Poços de Caldas. Fala da palestra, Cassiano, por favor. Então, amanhã, posso mostrar? Pode. Isso. Amanhã, às 19h30, no Palace Hotel, a gente vai estar falando aí, abordando os assuntos, né, as novas descobertas científicas a respeito, a relação do DNA com essa frequência, a relação do nosso DNA com o nosso processo evolutivo. Enfim, vamos estar falando da história do Eric, como que isso aconteceu, etc. Isso é uma ciência? Isso é ciência. Como eu disse, o Eric, como cético, ele queria entender cientificamente como que isso era possível. Né? E existem N estudos científicos a respeito, pesquisadores reconhecidos no mundo inteiro, cada um estudando a cura reconectiva no seu campo. Então tem um que é biólogo e estudou a cura reconectiva com as plantas. O outro estudou a cura reconectiva com o desempenho de atletas de alto desempenho. O outro estudou a relação dessa frequência com o DNA e por aí vai. Tem N estudos científicos, inclusive tem livro lançado com os estudos e tudo. A Marina do Jardim IP, ela quer saber se você já frequentou algum centro espírita, algo nesse sentido, porque ela diz que como você relata, é porque você entra na sintonia do centro espírita e consegue promover cura. Tem algo religioso nisso? Não tem absolutamente nada religioso. Eu frequentei centro espírita quando eu era adolescente e isso não tem nada a ver com centro espírita, nem com religião nenhuma, nem com Hoje você não é espírita? Não, eu não tenho religião. Porque, na minha concepção, a religião, ela, por mais que ela seja boa, e aliás, todo mundo que tem uma religião considera que aquela religião é a melhor. Então, você tem uma, a sua é a melhor, você tem outra, a sua é melhor, você tem outra, a sua é melhor. Então, e na verdade, cada uma contém fragmentos da realidade, do que a gente chama realidade. Nenhuma contém a realidade absoluta e total, né? Então, hoje eu não tenho religião, eu acredito em Deus, acredito em Jesus e no amor. Minha religião é essa. Mas, enfim, não frequento centros espíritas, não tem nada, absolutamente nada a ver com espiritismo, nem com nada disso. Mas porque o espiritismo é uma cura espiritual, né, da alma da pessoa, né, que acho que não é o caso de vocês, né? Não, isso também abre um bom precedente, principalmente para pessoas de outras religiões, né? Sim. Que não têm uma conexão saudável entre diversas religiões, né? Por exemplo, evangélicos poderem participar da cura reconectiva, católicos poderem participar da cura reconectiva, sabendo que não tem uma ligação com espiritismo alguma. nem com religião alguma. Exatamente. E então você vem, está hoje aqui em Poços, amanhã tem a palestra e vão acontecer atendimentos. Como é que vai ser esse tempo que você vai ficar aqui em Poços de Caldas?
Isso. Amanhã tem a palestra à noite e aí eu fico até segunda realizando os atendimentos individuais para quem tiver interesse, né? Às vezes as pessoas procuram pela dor, né, por um problema específico, e às vezes procura pelo amor, que é, né, a pessoa chega e fala, eu quero ir além, eu quero acelerar o meu processo evolutivo, eu quero lembrar quem eu sou de fato, etc. Eu quero, por exemplo, lembrar o que é que eu vim fazer aqui nesse planeta. Qual é o meu propósito maior de estar aqui? O que eu vim servir, né? Então esse processo também, como eu disse, o foco é acelerar o processo evolutivo rumo ao despertar. Então tem esse lado também. Agora eu acho interessante, queria também nessa questão, não adianta a pessoa estar também com todos os problemas do mundo, que ela não se ajuda durante o dia, durante a semana, ela não tem uma vida saudável, ela é sedentária, ela não adianta ela querer ir lá, que todos os problemas delas não vão ser resolvidos lá. Como é que é essa questão? Porque eu vejo muitas pessoas que estão com vários problemas, têm uma vida completamente não saudável, e não se alimentam direito e querem que de uma hora para outra todos os problemas sumam. Também não funciona assim. Não, perfeitamente. Não existe milagre. O meu trabalho é abrir a porta e a pessoa escolhe se ela quer entrar por essa porta ou não. Não adianta ir achando que a cura reconectiva vai resolver todos os problemas da vida se a pessoa não faz a parte dela, né? E, obviamente, tudo é processo. Então, é uma boa colocação, né? Até obrigado por colocar, porque não existe milagre. Cassiano, quando você fala, né, que a pessoa também é uma forma da pessoa se encontrar, né, dá a entender assim, que essa sessão realizada com a pessoa também é uma forma da pessoa voltar a si mesma, né? Porque autoconhecimento. Porque hoje em dia, por mais que a gente eu seja eu, né, no cotidiano, muitas vezes a gente esquece da gente, né? Eu esqueço de mim. Então, seria isso, ou seja, uma forma da pessoa voltar a si mesma? Perfeitamente também. É exatamente isso. O objetivo desse trabalho é a gente voltar para a nossa essência, que é consciência. Ok. Eu quero também destacar aqui a presença do Thiago Santos, que veio com a gente hoje participar. Legal. E eu quero agradecer a sua presença, a sua participação nesta edição do Jornal do Sul de Minas e uma boa palestra, uma boa continuidade aí do seu trabalho. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração aí a oportunidade, porque eu tenho certeza que com essa oportunidade mais pessoas poderão chegar à palestra e se interessarem pelo trabalho enfim, e poder, né, viver a própria experiência. Legal. Felicidades.